Salve, tudo bem? Eu sou o Darcio do Vale e está começando mais um episódio do Prefcast, o podcast da Prefeitura de São José do Rio Preto. Aqui a gente apresenta para você serviços, dicas, tudo que a cidade oferece por meio da administração municipal. Só lembrando, você que nos assiste pelo canal da Prefeitura no YouTube, não se esqueça de acionar o sininho das notificações e também deixar o seu like para que o nosso podcast possa ser recomendado para mais pessoas interessadas em tudo que acontece aqui na nossa cidade. Hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre a área da Fazenda. Para isso, nós temos aqui como convidado o secretário da pasta, José Martinho Ravazzi. Boa tarde, secretário. Obrigado por atender o nosso pedido e estar com a gente aqui no Prefcast. Seja bem-vindo, sinta-se à vontade. Boa tarde, Darcio. É com muita alegria que eu aceito esse convite e aqui estamos para tentarmos dizer um pouco mais sobre as atividades da Fazenda. Muito bem, secretário, nós acabamos de receber recentemente, agora aqui em Rio Preto, um grande evento de carnaval. A gente sabe que a legislação, muitas vezes, num passado não muito distante, ela dificultava um pouco para as pessoas que vinham trazer eventos aqui. Por exemplo, a questão de alvarás, né? A pessoa tinha que recorrer muitas vezes a várias secretarias, trânsito, meio ambiente, fazenda. Isso dificultava um pouco e tirava um pouco o interesse, né? Isso não é, entre aspas, privilégio da nossa cidade. Outras cidades também tinham esses entraves, mas parece que aqui em Rio Preto agora isso está um pouco mais fácil, né? Sim. Quando a gente fala de eventos, o prefeito ele nos passou uma missão, não só para a Secretaria da Fazenda, como também para a Secretaria de Desenvolvimento, Cultura, que ele quer transformar Rio Preto numa cidade de eventos, né? E com o fim da pandemia, nós percebemos que isso começou a acontecer de uma forma muito rápida. E realmente a legislação ela atravanca um pouco o andamento do processo, né, para se obter um alvará. O que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo um estudo e este estudo tem como principal objetivo simplificarmos e agilizarmos a expedição do alvará de funcionamento para eventos. É óbvio que existem outras secretarias que estão vinculadas à liberação desse alvará, mas a Fazenda ela está querendo centralizar estas informações para justamente facilitar e agilizar para o interessado. Prova disso é que nós estamos também alinhando uma parceria com o Corpo de Bombeiros, porque é uma das exigências, né, o alvará de liberação do bombeiro, que requer todo um cuidado e que às vezes acaba demorando um pouquinho mais. Então acreditamos que com esse trabalho conjunto a gente vai conseguir oferecer para todos aqueles que querem prestar esse tipo de atividade na cidade, a gente vai conseguir oferecer com maior agilidade e mais simplicidade. Como é que estão essas conversas com as outras secretarias, com os bombeiros? Isso já está bastante adiantado? A gente pode entender que em breve Rio Preto vai ser uma cidade muito atrativa para quem quiser trazer evento para cá? Eu já diria, Darcio, que Rio Preto já é uma cidade atrativa para isso, né? E a questão burocrática é que nós estamos tentando superar agora. Quando a gente fala de alteração na legislação vigente, isto requer um tempo um pouco maior, porque depende de um estudo que está sendo feito e também nós vamos depender de aprovação de mudança na legislação na Câmara Municipal. Então tem todo um trabalho que tem que ser feito junto ao Legislativo. Mas temos a certeza que isto vai andar de uma forma muito rápida, porque é interesse de todos, né? E eu não acredito que o Legislativo criaria algum tipo de empecilho com relação a isso.
Secretário, atualmente, grande parte dos serviços que são oferecidos pela Fazenda, eles estão disponíveis de maneira online, né? A gente sabe que por conta da pandemia, até por força da necessidade, muita coisa precisou se transformar em online, precisou de uma adaptação muito rápida da Secretaria para poder continuar oferecendo esses serviços para a população, e muitos deles passaram a ser por telefone, né? Através do call center, internet, pelo WhatsApp, até pelo portal da Prefeitura, e essa questão online caiu no gosto da população. Vocês têm uma avaliação de como tem funcionado esses serviços online e de que forma a população tem respondido a isso? Sim, a aceitação foi muito boa. E como você disse, prova disso nós tivemos durante a pandemia, né? Nós chegamos a estar com o Poupa Tempo sem atividade durante 30 dias por conta do fechamento na época da pandemia. E isto não interrompeu nenhum serviço que a Fazenda prestava. Então, todo contribuinte que precisou de uma informação, ele obteve através desses canais que nós disponibilizamos, ou WhatsApp, ou e-mail, ou por telefone. E isso fez com que nós, junto com a equipe que a Fazenda tem, e que aqui eu quero ressaltar a eficiência do pessoal nosso, a competência deles, nós fizemos todo um trabalho para tentarmos inovar cada vez mais e facilitar a vida do contribuinte. Exemplo disso foi a implantação do atendimento digital, que hoje o contribuinte, entrando na página da Prefeitura, ele já encontra lá um caminho onde ele pode ser atendido, né, eletronicamente, sem que haja necessidade da intervenção de uma pessoa, exceto se ao final o serviço, ele não conseguir concluir o serviço, então vai ter sempre alguém aguardando a ligação para poder resolver com maior tranquilidade, sem atropelo, sem nada. Então, eu diria que hoje a Fazenda, ela tem 98% dos seus serviços todos na internet, disponível para o contribuinte na internet. E nós estamos querendo agora inovar ainda mais, né? Já existe um projeto que está sendo elaborado na intenção de ampliarmos o call center, tá? E oferecermos para a população, num futuro muito breve, um atendimento por chamada de vídeo. Então, o contribuinte, ele vai poder fazer uma ligação de vídeo, será atendido pela pessoa que vai estar do outro lado, tá? E ali ele vai resolver todos os seus problemas, sem ter a necessidade de se deslocar até o Poupa Tempo. Isso é muito importante, secretário, porque muitas vezes o cidadão, ele não encontra ali, apesar de ter uma carta muito grande de serviços, mas muitas vezes ele tem dúvida exatamente dos caminhos que ele deve percorrer e sente falta desse contato. Então, se ele tiver um canal de atendimento, mesmo que não seja presencial, seja virtual, isso também é um ganho de qualidade muito grande, né? Sem dúvida. E esse é um ponto importante, Darcy, pelo seguinte, o que a gente observa com o atendimento presencial no Poupa Tempo? A gente observa que tem muitos contribuintes, principalmente aqueles mais idosos, que eles sentem a necessidade de conversar. Então, às vezes, eles vão até lá para ver alguma coisa, mas a gente percebe que é mais para conversar com alguém. Então, se a gente conseguir oferecer esse trabalho, esse serviço, através de uma chamada de vídeo, às vezes a pessoa está lá na casa dela e quer ver alguma coisa e ali ela vai se sentir bem à vontade para ser atendida e ter todas as questões resolvidas. Os mais antigos, os mais idosos têm a dificuldade talvez até de confiar naquilo que ele faz automaticamente, eletronicamente, mesmo que de forma virtual. Conversando com alguém, isso pode trazer uma sensação de segurança maior, né? Com certeza. A gente sabe que esse pessoal mais antigo tem essa dificuldade de lidar com essas coisas novas, tá? Mas a ideia é poder oferecer um trabalho que dê segurança para ele e confiabilidade. Ele confiando no serviço, com certeza isso tende a crescer cada vez mais. Secretário, a gente está falando bastante do atendimento virtual, mesmo com esses atendimentos, né, de forma virtual, o atendimento presencial também vem sendo realizado. Nós temos, por exemplo, postos da Fazenda no Poupa Tempo, na Prefeitura Regional Norte, e esse serviço presencial está para ser ampliado também com um novo posto. Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Sim, claro.
O atendimento presencial ele é fundamental também, tá? Em que pese a gente ter todos os serviços já disponíveis na internet, mas a gente sabe que o atendimento presencial ele é extremamente importante. E o Poupa Tempo ele tem um padrão de qualidade que nós temos que seguir. Nós não podemos deixar cair aquele padrão de qualidade. Prova disso é que nós recebemos, não diria diariamente, mas constantemente, elogios do atendimento que é realizado pelas unidades do Poupa Tempo. Então, nós temos aqui no Poupa Tempo, na parte central da cidade, e temos lá na Regional Norte, que faz todo o atendimento. Lá na Regional Norte, só para ter uma noção, Darcio, nós atendemos inclusive os serviços do Estado. São realizados pela Prefeitura. Então, o RG, a carta de CNH, todos esses serviços são feitos por funcionários da Prefeitura. E também atendemos serviços de outras secretarias, como, por exemplo, trânsito, educação, né? A pessoa quer ver a vaga em creche, ela procura o Poupa Tempo, lá ela vai ter todo esse atendimento. E como esse serviço ele é um serviço de qualidade, nós estamos querendo ampliá-lo para uma região mais afastada da cidade, que é o distrito de Schmidt. Então, já está em fase de reforma um prédio que foi adquirido pelo município, tá? E ali será instalada uma unidade do Poupa Tempo, né? Junto com a subprefeitura de Engenheiro Schmidt. Então, nós acreditamos que mais alguns meses, né? Antes do meio do ano, a gente acredita que a gente já vai estar com tudo concluído para oferecer para a população mais esse serviço. Olha, uma excelente notícia, então, para o pessoal de Schmidt. Aguarde que vem coisa boa por aí. Secretário, você falou sobre a realização de serviços também da esfera estadual no Poupa Tempo, né? Inclusive por funcionários da Prefeitura. Eu queria saber como é que vocês estão avaliando a implementação do Via Rápida Empresa, né? O VRE completou um ano agora nesse mês de fevereiro. Tem algum dado que mostre o resultado desse programa? É um programa que integra, né, os poderes federal, estadual, municipal, fez diminuir bastante a burocracia para abertura de empresas, né? A gente sabe que em um ano o número de empresas abertas teve um salto muito grande, né? A Fazenda, inclusive, trabalha com outras ações nesse sentido. Conta um pouquinho para a gente como é que tem sido aí a avaliação dessa implementação do Via Rápida Empresa. Muito bacana esta parte pelo seguinte, o Via Rápida, como você disse, ele começou há um ano atrás. Eu diria até um pouquinho antes, mas tudo surge com o Estado propondo essa incrementação. Só que quando eles vieram procurar o município de Rio Preto, nós vimos que o serviço que nós já prestávamos, ele era um pouco mais eficiente do que aquele que o Estado estava oferecendo. Isso fez com que houvesse uma união entre Estado de São Paulo, através da Prodesp e da Jusesp, Prefeitura e Empro. E durante este período todo, foi sendo desenvolvido esta ferramenta para que ela pudesse atender aquilo que o Estado estava propondo, o que a União também propunha, mas dentro daquele segmento já avançado que a Prefeitura de Rio Preto prestava de serviço. E que vinha funcionando muito bem. vinha funcionando muito bem. Então, esse trabalho foi feito a 4 mãos, como eu disse, né? E trouxe um resultado excelente. Nós, quando da implantação, nós fizemos um trabalho junto à Jusesp, que agrega os contadores da cidade, né, os sindicatos dos contabilistas. Fizemos a exposição sobre o que seria o VRE, porque como eles estavam acostumados já há um bom tempo com uma outra ferramenta, uma mudança a gente sabe que é complicada, né? Então nós fizemos questão de por 2 semanas estarmos orientando e explicando, tirando dúvidas de como seria essa nova ferramenta e qual agilidade que isso daria. Vocês gravaram, inclusive, vídeos sobre essas explicações, Perfeito. Né? Nós temos vários vídeos tutoriais que estão disponíveis na internet para aqueles que querem entrar. Atendemos a todos os escritórios e a qualquer momento, né? Temos uma equipe, como eu disse, extremamente capacitada e o
o interessante disso é que, com esta ferramenta, nós juntamos as outras secretarias que estavam envolvidas também. Então, por exemplo, alguém quer abrir uma empresa na cidade, tá? Essa empresa tem que estar localizada num imóvel. E para ele conseguir o que nós chamamos hoje não mais de alvará, mas sim de certificado de licenciamento, que é o CLI, ele precisa passar pela análise da Secretaria de Obras, por exemplo, para ver se ali tem acessibilidade, se tem todas as adequações necessárias. Precisa passar pelo meio ambiente, né, pelo trânsito, dependendo do comércio, atividade que ele vai ser exercida. Enfim, então nós temos dentro do VRE toda essa escala de atendimento. Então, passa por uma secretaria, por exemplo, pela Fazenda, que vai analisar se aquela atividade que ele está querendo é possível naquele local que ele está querendo montar, né, se é permitido. Depois já vai para a Secretaria do Meio Ambiente, que ali a pessoa tem todo um questionário que ela vai responder. Então, se ela passar por todas as fases, automaticamente o licenciamento está pronto. Ela só não vai ter o licenciamento de imediato se ela esbarrar em alguma secretaria por algum motivo ou outro. Então, isso deu muita agilidade para a quem quer abrir uma empresa na cidade. E o que nós conseguimos identificar, como você disse no começo, havia uma prática que a pessoa abria um CNPJ e começava a sua atividade sem se preocupar em abrir a inscrição no município. Então, a gente às vezes nem sabia que existia empresa naquele local, né, só a hora que um fiscal passasse. Com o VRE, isso não é mais possível. Hoje, ele só consegue tirar o CNPJ ou a inscrição estadual se ele fizer o licenciamento na prefeitura. Senão, ele não consegue. Então, isso fez com que a gente desse um salto de 7 mil, mais ou menos, de 2021 para 19 mil em 2022 de empresas abertas na cidade. Não que essas empresas já não existiam, mas como elas estavam escondidas, digamos assim, né? Não tinha a prefeitura não tinha esse conhecimento. Secretário, antes as empresas abriam seu CNPJ e começavam sem essas aprovações todas, né? Eles começavam a funcionar, mas sempre de uma maneira não ideal, não adequada, sempre aquela preocupação de não estar funcionando da maneira correta. Esse processo todo faz com que o empresário possa abrir o seu negócio também de uma maneira mais tranquila, sabendo que ele começou a funcionar e está adequado a todas as normas e exigências da prefeitura, né? Perfeitamente. Eu diria que ele começa a funcionar com toda a regularidade necessária. Ele não terá nenhum tipo de problema caso passe uma fiscalização por lá e peça para ele a documentação. Então, ele vai estar trabalhando corretamente, sem se preocupar com qualquer incidência de autuação que possa ocorrer. Secretário, e com a questão da pandemia, né, muita gente precisou empreender, perdeu os empregos, teve seu ganho reduzido, e nesse início do empreendedorismo acabou dando certo e muita gente pretendia realmente continuar nesse segmento. Isso tudo facilita a vida dessas pessoas que até outro dia trabalhavam no mercado de trabalho e agora precisam empreender e encontram uma facilidade, né, para começar o seu negócio. Isso é muito importante. Sem sombra de dúvida. Como eu disse, é importante a gente frisar isso, nós proporcionamos a agilidade na abertura dos processos. E tenha certeza de uma coisa, que o objetivo nosso é tornar o processo cada vez mais ágil e menos burocrático. Essa é a nossa ideia. Tanto é que hoje eu diria que a Fazenda ela já quase nem tem participação mais nessa ação da liberação do licenciamento, porque ela vai apenas identificar se naquele local que ele está querendo montar o negócio é permitido aquele tipo de atividade. Porque tem a questão das áreas mistas, né? Áreas residenciais, tudo isso tem que ser analisado. Tudo isso tem que ser analisado, se naquele bairro pode, se não pode. Então, passado essa primeira etapa, as demais etapas que são com as outras secretarias, ele cumprindo os requisitos, ele terá o licenciamento automático. Caso ele não cumpra, aí ele terá que atender às exigências das demais secretarias. Secretário, já que a gente está falando em facilidade, né? A gente tem convivido nos últimos anos com a presença daquele programa PPI,
que é o programa de pagamento incentivado, direcionado a quem quer acertar as suas dívidas com o município. Para esse ano, já tem algo previsto? Quais são os benefícios principais para quem participa? Fala um pouquinho para a gente sobre o PPI. Sim, é interessante também esse tema. A gente sabe que todo ano, às vezes, o contribuinte que não conseguiu pagar o seu tributo, ele fica aguardando o município soltar este programa. Nós já estamos numa fase de análise deste programa. O próprio prefeito já nos posicionou que ele gostaria que ocorresse novamente este ano, mesmo porque o próximo ano nós não teremos, por força legal, a possibilidade de oferecer esse serviço, né? É um ano eleitoral e que nos impede de soltarmos um programa desse tipo. Então, nós já estamos fazendo esse estudo e, tudo correndo dentro daquilo que está previsto, o PPI ele deverá ser implementado no mês de maio. Nós precisamos, como eu disse antes, terminar de fazer a entrega dos carnês de IPTU deste ano, né? Esperar que o contribuinte pague os impostos em dias desse ano, tá? Para depois, então, a gente soltar um programa de incentivo para ele poder pagar caso ele tenha dívidas passadas de 2022 para trás. E o que ele vai ganhar com esse programa? Esse programa ele prevê um desconto de multa e juros de até 100%, caso o contribuinte queira pagamento à vista. Tá? Nós só não podemos abrir mão da correção monetária, porque estamos impedidos por força de lei. Então, em saindo, é uma forma que o contribuinte tem de aproveitar a oportunidade e colocar em dia as suas contas, caso ele queira fazê-lo. E o que entra no PPI, secretário? O PPI, ele abarca todos os tributos municipais. Então, entra o IPTU, por exemplo, o ISS, taxas. O que estaria fora disso? Estaria fora multas de trânsito, por exemplo. Essas multas elas não estão contempladas nesse tipo de programa. Mas, fora isso, todas as taxas e o imposto, o PPI, o ISS e o IPTU, eles são contemplados com esse programa. Secretário, a gente está falando aqui sobre o pagamento de tributos, sobre a arrecadação de impostos, né? Muitas vezes o cidadão quer saber qual que é a destinação desses valores. Por exemplo, você poderia dar para a gente uma ideia do que é feito com o valor, por exemplo, do IPTU, com os repasses do IPVA? Para onde vai esse dinheiro que a população paga de impostos? Perfeito. É importante, sim, que a população não só saiba, como ela possa acompanhar onde esses recursos são investidos. E nós temos o portal da transparência para isso. Qualquer cidadão pode entrar lá e pode ver aonde é que está sendo aplicado o dinheiro. Tanto o IPTU como o IPVA, ele pode ser usado em qualquer ação da prefeitura. Então, ele pode ser usado para a ação da saúde, para a ação do esporte, da educação. Então, todos esses recursos, além de ajudar com o pagamento da folha de pagamento dos servidores, dos serviços que são prestados para o município, né? Por exemplo, eu tenho serviços de pessoas contratadas para fazer limpeza, né? Varrição de rua. Então, todos esses serviços, eles são pagos com a arrecadação desses tributos. Secretário, uma coisa que é um assunto que não é muito recorrente, as pessoas não estão muito familiarizadas e que é importante a gente esclarecer aqui, é a questão da planta genérica de valores, né, que é uma coisa que é efetuada pela sua pasta. Explica para a gente um pouquinho sobre o que é a planta genérica de valores e quais as alterações que estão sendo feitas pela Fazenda nesse sentido. Bem, a planta genérica de valores, ela vai agregar as informações necessárias para nós estabelecermos o cálculo do valor venal, que consequentemente vai trazer o valor do IPTU também. E o ITBI também, E o ITBI também, que é quando você paga a hora que você adquire o imóvel. Então, é uma planta que vai definir por setores da cidade, os valores que cada setor teria estabelecido, tanto no predial como no territorial, para fazermos esses cálculos.
o que nós estamos trazendo de incremento já para este ano, né? Foi aprovado no final do ano passado uma lei na Câmara, onde a gente corrigiu pelo IPCA, isso nós não podemos abrir mão, né? Senão nós estaríamos praticando uma renúncia de receita. E nós procuramos, nesta primeira alteração, trazer alguns benefícios para sermos mais justos para o contribuinte. Então, por exemplo, nós temos áreas onde passam os linhões da energia, da CPFL, enfim. Essas áreas, elas não podem ser usadas para fins nenhum, não se pode construir nada embaixo. Então, o proprietário daquela área, ele acaba pagando o imposto ou não pagando o imposto de uma área que realmente não tem significado para nós cobrarmos ali, já que ele não pode fazer nada. Então, para estas áreas que tem os linhões ou aquelas que são de servidão de passagem, como, por exemplo, servidão de passagem de esgoto, né, que a gente tem ali perto da represa aquelas tubulações grandes de esgoto que passam por lá, enfim. Então, estas áreas, elas estão sendo beneficiadas já para este ano. Será descontado do valor do imposto daquele imóvel as áreas que são passadas por essas ferramentas, né? E outro benefício também que nós incrementamos para esse ano são aquelas áreas que, às vezes, elas têm, o proprietário é uma área muito grande, ele tem uma área de preservação, que nós chamamos de preservação de interesse ambiental. Então, esta área também, o proprietário antes ele pagava o IPTU, o cálculo do IPTU era feito sobre a área total. Mas em parte dela ele não poderia fazer nada. Então, o que nós fizemos? Estamos tirando desta área aquela parte que ele não pode mexer, que seria de preservação ambiental. Tá? E só vai ser calculado o IPTU em cima daquela área que ele pode fazer alguma coisa. Importante dizer, então, que toda essa revisão está sendo feita para que se possa obter uma justiça tributária maior. Com certeza. O que a gente pretende é isso, cada vez melhorar mais a condição. E a prática da justiça tributária, ela é fundamental. Este ano, como eu disse, essas alterações foram feitas no ano passado, e este ano nós já estamos com um novo estudo sendo feito em cima da planta genérica, que deveremos apresentar a proposta na Câmara até o meio do ano, porque a gente quer fazê-la com um prazo suficiente para que isso seja discutido, tá? E dentro desta nova proposta, haveria também uma análise do que nós estamos chamando daqueles corredores comerciais. Então, só para dar um exemplo, vamos pegar a Avenida Alberto Andaló. Hoje, a Avenida Alberto Andaló é um dos corredores comerciais mais caros da cidade. Porém, o mesmo imposto que a pessoa paga na Andaló, ela paga ali na rua de cima, na Santa Cruz, por exemplo. E a gente entende que isso não é justo, né? Porque a valorização do imóvel na Andaló é muito maior. Então, a gente está fazendo um estudo sobre o que é possível fazer, tá? Também não será nada fora daquilo que a gente entende que é o correto, mas nós já estamos com isso em andamento e esperamos até o meio do ano estar com a proposta pronta para encaminhar para a Câmara. Secretário, vamos falar um pouquinho sobre uma novidade que já está confirmada para o IPTU de 2024 e que traz a possibilidade de um benefício por um contribuinte. Qual que é essa novidade? A gente vai já adiantar aqui que é a questão do IPTU digital. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Perfeito. Então, essa é uma vontade que já vem de alguns anos, né? Nós já estamos há algum tempo trabalhando em cima disso, mas por razões operacionais é que não foi possível soltar antes. Mas a ideia é que para 2024 nós estaremos soltando esse ano o programa, terá uma lei que vai para a Câmara para ser aprovada, né? E esta lei ela vai dar um benefício para todo o munícipe que aderir ao IPTU digital. Então, se ele fizer a adesão para o IPTU digital para 2024, ele terá um benefício no seu imposto para aquele ano
Tá? E o que isso vai ajudar? Vai ajudar que o contribuinte ele vai receber ou por WhatsApp ou por e-mail, da forma que ele achar melhor, ele vai receber o carnê digital. Nós não vamos mais encaminhar o carnê físico. Isso trará uma economia muito grande para o município, né? E uma facilidade para o contribuinte, porque ele vai poder pegar ali do seu celular e já olhar o seu IPTU. Outra novidade, que aproveito a oportunidade aqui também para já ir colocando, que nós já estamos, inclusive, um pouquinho atrasado com isso, tá? Mas nós pretendemos também implementar o PIX, o pagamento pelo PIX, que também vai facilitar a vida do contribuinte. Olha que maravilha, você recebe um carnê digital, você já ali tem o QR Code, você já pode pagar pelo Pix, isso facilita bastante. Facilita muito, muito. Então, também é uma novidade que a gente vai implementar. Muito bem, nós conversamos hoje aqui com o secretário da Fazenda sobre os temas importantes, sobre novidades que a secretaria vem trazendo, sobre coisas importantes para a população de Rio Preto. A gente queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui, secretário, e dizer que as portas estão abertas para... Havendo novidades, havendo coisas importantes para comunicar à população, você possa voltar aqui e conversar com a gente, esse bate-papo tão importante para a população saber das coisas que acontecem aqui na nossa cidade. Eu fico muito agradecido, Dárcio, foi uma alegria muito grande estar aqui e, da mesma forma, nós estamos lá com as portas abertas para todos aqueles que tenham alguma dúvida, que queiram conversar. Não só o secretário, mas toda a equipe da Secretaria da Fazenda está à disposição de todos os munícipes, de toda a população, para todas as informações que forem necessárias. Muito bem, agradecemos mais uma vez então a presença do José Martinho Ravazzi, secretário da Fazenda. Nós terminamos assim mais uma edição do PrefCast, o podcast da Prefeitura de Rio Preto, que leva a você orientações e informações sobre tudo que acontece aqui na nossa cidade. Lembrando, não se esqueça de acionar o sininho das notificações para ficar por dentro das nossas próximas edições e também deixa seu like, tá bom? Obrigado, muito obrigado por estar conosco mais uma vez. Até a próxima.